Shalom, queridos alunos da Escola de Formação. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma fatia, mais uma porção da Palavra de Deus através da nossa aula, né? E como nós estamos no último módulo da Escola de Formação, já estamos na reta final, né, pessoal? Graças a Deus, vocês estão aí perseverando, firmes, também na campanha com o pastor Getúlio, na campanha da família de avivamento e libertação. Tem sido realmente um tempo muito especial de Deus para nós. Estou alegre, feliz, muito feliz em ver vocês trabalhando, servindo e se envolvendo aí nesse processo, tanto quanto teórico quanto prático, né? E dentro da perspectiva da nossa apostila, né, pessoal, que a gente está em Casa do Oleiro, estamos trabalhando alguns temas muito importantes para essa construção do nosso caráter de discípulo, do nosso caráter de líder, de discipulador. Nós vamos aprender um pouquinho hoje na nossa aula 5, né, sobre aprendendo a ser ensinável. Eu quero ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, e depois nós vamos orar para a gente iniciar essa palavra e que realmente Deus venha falar ao teu coração e venha trazer uma verdade. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui, Jesus está nos ensinando a se apropriar de algo que Ele estabeleceu para nós, né? Colocar sobre Ele o jugo, o peso, as dúvidas, as dificuldades e aprender, né? Aprender de quem, gente? Aprender dele. Aprender com a experiência dele, com o exemplo dele, com a palavra que ele estabeleceu para nós. Aprender dele. Sabe por quê? Porque ele se intitula manso, humilde, e nisso nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, descanso para as nossas preocupações, né? Para tudo aquilo que nos aflige, nos entristece. Então vamos iniciar a nossa aula hoje orando, amém? Feche os seus olhos, aonde você está, para um pouquinho, né? Os seus afazeres, eu sei que muitos de vocês vão estar em alguma dependência da sua casa ou até indo para o seu trabalho, mas se você pudesse conectar com o Espírito Santo agora e orar a Deus para que essa verdade venha se fazer real no teu coração. Espírito Santo de Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor pela palavra, pela conexão que o Senhor tem nos dado através dela contigo, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um desses alunos que estão agora, Senhor, se colocando diante de Ti para mais um tempo de ensino, para mais um tempo de aprendizado, para mais uma conexão com a Tua verdade. Sela, Senhor, o nosso coração com esse princípio, sela o nosso coração com essa verdade e que ela venha transformar, que ela venha mudar conceitos, preconceitos estabelecidos em nós e nos levar a um tempo extraordinário na Tua presença. Abençoa o dia a dia dessa pessoa, abençoa o coração dela e enche ela, Senhor, de esperança e de expectativas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando nós falamos de ensinável, nós estamos falando de alguém que se deixa ser moldado, de alguém que se deixa ser trabalhado, né? Por contextos, pela palavra, por pessoas, né? Então, eu quero iniciar essa aula dizendo a vocês que Deus, Ele deixou a sua palavra como um manual de regra de fé e prática para nós. Então, nela, há muitas verdades que nós ainda não sabemos.
ou que nós ainda não nos apropriamos dela. Há muitas coisas que nós ainda precisamos desvendar, precisamos aprender, né? E há muitas formas de nós aprendermos. Primeiro, desconstruir pensamentos de que nós já sabemos tudo, de que nós não precisamos mais aprender nada. Então, o nosso coração, ele precisa se colocar sempre à disponibilidade de aprender, né? Então, nós não possuímos tudo. Nós precisamos entender que a cada dia é uma oportunidade para a gente aprender, a cada dia é uma oportunidade para a gente receber um novo. Nós não podemos se fechar para esse novo, não podemos se fechar para novas ideias, novos conceitos, né? E dizer, eu sempre quero estar aprendendo, seja com uma pessoa mais velha ou com uma pessoa mais nova, seja num sofrimento ou seja numa alegria, seja numa pregação, ou seja numa palavra, numa música. Deus sempre vai se encarregar de nos ensinar, mas nós temos que estar abertos a esse ensino, temos que estar abertos a esse aprendizado. E o primeiro título, né, da nossa aula de hoje vai nos falar sobre aprender para entender, né? Então, não importa a sua idade, se você já é uma pessoa mais madura ou é mais novo, não importa a sua idade, nós temos que nos colocar à disposição para aprender. Sabe por quê? Jesus, ele foi um referencial a ser imitado, né? Lá no livro de 1 João 2,6, diz que aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Jesus aprendeu, mesmo com os homens, aprendeu com Deus, com seu Pai, como mover-se, como se colocar diante de crises, de realidades, de circunstâncias adversas, né? Então ele esteve aqui, ele foi 100% Deus e 100% homem, ele conviveu conosco e ele sempre esteve aberto a aprender com o Pai, a cumprir e a concluir aquilo que o Pai havia estabelecido para ele, né? Então aqui nós precisamos, para aprender, entender que não é corrigido, não muda. Ser corrigido nem sempre é bom, gente. Dói a gente se expor a uma realidade. Mas no livro de Hebreus 2,11 está escrito que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, a correção produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, quem não é corrigido não muda. E essa correção produz sim, né? Justiça, um coração pronto, produz paz. Então se abra para aprender e a entender que eu preciso ser corrigido quando for preciso. E a palavra também diz que que Deus disciplina aquele que ele ama, né? O Pai disciplina aquele que ama. Então, quando nós não somos disciplinados, quando nós não somos corrigidos, é sinal que não tem ninguém sobre nós nos colocando dentro da proposta que Deus tem para nós. Então, aprender a ser corrigido não é algo bom, mas é algo necessário para que a gente cresça, para que a gente se alinhe com os princípios da palavra, com os valores estabelecidos para nós. Para aprender, precisamos entender que na carreira cristã não caminhamos sozinhos. Aqui entra o discipulado, né, pessoal? Aqui entra célula, aqui entra pastoreio. Então, como cristãos, é necessário entendermos que não somos uma ilha e que a aprendizagem é um processo que se realiza também por meio da vida em comunidade. Pois se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, às vezes a gente sabe alguma coisa sim, às vezes a gente aprendeu algumas coisas, mas nem sempre são coisas que trazem crescimento, né? Então, nós precisamos aprender, nós temos batido nessa tecla, pessoal, temos conversado muito, desde o início da escola, de que Deus está nos preparando como igreja, como noiva, para uma vida de santidade, uma vida de transformação,
uma vida de renúncia, mas esse trabalhar de Deus é através de discipulado, é através de palavras, é através de arrependimento, é através de conserto, é através de um momento que nós temos com o Senhor, que Ele vai nos ensinar, vai nos corrigir. Então, para aprender, precisamos entender que quem não é corrigido não muda, ok? Precisamos entender que a correção é para o nosso bem. Quando deixamos de aprender, deixamos de crescer. Então, todos nós precisamos crescer. Crescer na verdade, crescer na humildade, crescer em valores e princípios. Quando Paulo, ele fala em Filipenses 3,14, ele fala que ele nos traz a lembrança de que é necessário prosseguir para o alvo, né? Então, qual que é o teu alvo como cristão? Qual que é o meu alvo como cristã? Encontrar a plenitude em Deus, a maturidade, né, em Deus, para que a partir disso nós venhamos a caminhar com menos pecado, com menos humilhação, com menos vergonha, com menos mau testemunho, com menos ferimentos, com menos orgulho. E com isso nós vamos chegar no nosso alvo, que é a vida eterna. Mas para isso nós precisamos trilhar. Vocês já com certeza devem ter observado que tanto um carro, quanto um trem, quanto um avião, eles têm uma rota, né? A gente sai com um destino. O carro anda na estrada, o trilho anda pelo trem e o avião anda pela rota que é estabelecido dentro do GPS ali do avião, né? Então todo mundo tem uma rota para alcançar o objetivo. Se a gente sai daquela rota, a gente não alcança o nosso objetivo, ou a gente se perde, ou a gente tem que voltar no zero para poder chegar no lugar aonde a gente precisa. Então, quanto menos desviarmos desse caminho, dessa rota, menos trabalho nós teremos, menos sofrimento, menos perca de tempo, né? Então, para aprender, nós precisamos entender que quem não é corrigido não muda. Você precisa mudar? Eu preciso mudar. Para isso a gente precisa ser corrigido. Na carreira cristã nós não podemos andar sozinhos, né? Então eu preciso ter uma pessoa que eu confie, que eu abra o meu coração, que eu compartilhe os meus problemas, que eu compartilhe os meus pecados, que eu compartilhe as minhas falhas. Então, o discipulado é isso, né? Caminhar junto com alguém. Quando deixamos de aprender, deixamos de crescer. Então, precisamos crescer, né? Necessitamos ter atitude. Amém? Que atitude é essa, pessoal? Que a palavra nos fala. Atitude de ser ensinável não significa ouvir e concordar, mas sim estar determinado a mudar nossa forma de pensar e agir, se for necessário. Sabe aquela pessoa que ouve e diz, puxa, nunca tinha parado para pensar em relação a isso. Eu pensava de uma forma diferente, agora eu vou repensar o meu conceito em relação a determinadas coisas, sabe? É estar aberto a ser ensinável. É estar aberto a desconstruir conceitos que talvez foi construído pela sua família, pela sociedade que você estava inserido, né? Por alguém muito próximo que talvez não tinha princípios e valores. Geralmente somos desafiados em momentos difíceis, períodos de confusão e de dor. Nesses momentos devemos perguntar a Deus o que Ele deseja nos ensinar e manter nossa mente aberta à voz do Espírito Santo, né? Então é muito interessante quando a gente passa por algumas circunstâncias, né? Pessoas que dizem assim, mas por que eu estou passando por isso? Nós precisamos perguntar para quê? O que o Senhor quer me ensinar com essa experiência, né? Então, tudo que a gente passa, a gente deve tirar uma lição dessa vivência, dessa realidade, né? Então, para ser ensinável, nós precisamos aprender, precisamos entender que precisamos ser corrigidos, não caminhar sozinhos, aprender a crescer e aprender a se posicionar diante das atitudes. Segunda coisa, impedimentos para um espírito ensinável. O que nos impede de aprender, de ser ensinável? Primeiro,
acomodação. Gente, parar para estudar, se dedicar a algo, demanda tempo, esforço e renúncia, né? Renunciar, às vezes, um passeio, renunciar, às vezes, fazer algo com a família, renunciar de descansar, de estar com a cabeça, né, livre, sem pensar em nada. Mas é um grande perigo pensar que nós podemos aprender algo intencional. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos aprender com a vida muitas lições. Nós podemos ter experiências incríveis no nosso cotidiano do dia a dia. Mas nós temos que aprender a ter momentos intencionais para aprender. Parar para estudar, como você está fazendo agora, pegou sua apostila, está aí acompanhando comigo. Parar para crescer em algo que, nesse caso, é algo cristão, é algo da palavra, é um valor, né? Então, há muitas pessoas fechadas para esse novo, né? Fechadas para essa oportunidade. Então, nós não podemos nos acomodar. É a aversão à mudança de atitude e a qualquer coisa que possa afastar a vida da zona de conforto, né? Então, é um sentimento de preguiça, onde o indivíduo precisa sempre de um empurrão. Conhece alguém que não gosta de estudar, que não gosta de aprender, né? Tudo tem que ser empurrado. Aprender faz parte da vida, né? É tão importante, porque dentro da nossa vida, gente, quando a gente vai fazer lá os seus 5, 6 anos, a gente já vai para a escola, a gente já tem nosso material, a gente entra na escola com 5, 6 anos e só para de estudar lá com os 23, 24, quando a gente faz faculdade. Então, é ensino fundamental 1, é ensino fundamental 2, é ensino médio, é ensino na nossa faculdade, né? Quando a gente consegue fazer uma faculdade, que é um ensino bem específico. Então, a nossa vida vai ficar aí entre 15 a 18 anos em sala de aula, aprendendo conteúdos de português, matemática, história, geografia, ciências, né? São conteúdos que muita gente diz que não sabe por que aprende física, química, biologia, né? Mas tem sim. A nossa mente, ela precisa ser esticada, os nossos neurônios precisam ser ativados. Por isso, é tão importante a gente concluir todo o ensino, né? O ensino secular e depois o nosso ensino de uma faculdade que vai direcionar a uma habilidade que Deus nos deu, né? Que é a faculdade que cada um vai fazer, ou já fez, ou está fazendo. Então, nós não podemos ser dado à acomodação, show preguiça, né? Outra coisa que é um impedimento para ter um espírito ensinável, dureza de coração. O duro de coração não reconhece que precisa de ajuda e por isso negligencia a voz do Espírito Santo. Pessoas assim se consideram autossuficientes, são competitivas, invejosas, ciumentas e insensíveis. Então, gente, não podemos ser preguiçosos, acomodados. Nós precisamos observar tudo que nós vamos crescer, né? Quando a gente para ser ensinável. Outra coisa que nos impede de ter um espírito ensinável é a teimosia. Você conhece alguém teimoso? Eu conheço muitas pessoas teimosas. Que ela diz assim, eu posso aprender, eu posso ensinar, mas eu não quero aprender. Eu aprendi assim, nada vai mudar o que eu penso, né? Isso não é verdade. A teimosia é uma idolatria do ego. É não ceder às opiniões alheias. É manter-se firme em sua opinião e julgar estar sempre correto, né? Ninguém presta, ninguém fala nada certo, só o que ele pensa, só o que ele fala é o que é certo. É muito ruim até conviver com alguém assim, não é? Talvez você conheça alguém assim, que não se submete a uma opinião, que não se abre para ouvir as pessoas. Então, a pessoa teimosa, ela, infelizmente,
não tem um espírito ensinável. Lá em Salmos 81, 11, 12, o salmista vai nos ensinar que nós somos advertidos de que se formos teimosos, Deus não deixará entregue os nossos próprios desejos, né? Então, quando a gente é teimoso, a gente colhe os frutos dessa teimosia. A gente paga um preço muito alto por não abrir os nossos ouvidos ao conselho. Né? Aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o nosso líder diz, aquilo que os nossos pais nos ensinam. Então não podemos permitir que esse impedimento da acomodação, da dureza do coração e da teimosia nos impeça de ter um espírito ensinável. E por último, um outro impedimento que está muito, infelizmente, né, dentro de muitos corações é o orgulho. O que o orgulho diz? Que você não deve reconhecer que está errado. Você está sempre certo. Você é o dono da verdade, né? Cara, isso é muito triste. Você conhecer e conviver com alguém que nunca reconhece que está errado. Ou que nunca reconhece que precisa aprender algo novo. Gente, nós aprendemos algo novo todos os dias. E o orgulho é esse tipo de atitude. É totalmente avesso ao espírito ensinável. O orgulho não quer ouvir. Porém, tem solução para o problema dos outros. Ele sempre tem uma opinião formada, sempre quer dar o seu pitaco, né? Quer ajudar os outros de uma forma errada, pois se considera o melhor em tudo. Pensa que sabe tudo e isso o priva de aprender. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, lá em Tiago 4,6. Então, aprender com alguém mais maduro, aprender com alguém mais experiente, aprender em Deus, sentar numa célula, sentar numa sala de aula, como nós estamos na escola de formação, sentar num culto, como nós estamos, às vezes na celebração, na campanha, e deixar Deus falar, deixar Deus mudar, deixar Deus arrancar raízes que nos impede de ter um espírito ensinável. Quem para de aprender, para de ensinar, né? Então, aprender é algo que nos faz sempre ter algo bom, algo novo para ensinar. Como me tornar alguém ensinável? É uma pergunta aqui na nossa questão 3, né? Para ter um espírito ensinável, é necessário parar e meditar na palavra de Deus, no nosso devocional diário, né? Seja pela manhã, seja de tarde, seja no final da tarde, seja na hora de nós irmos para o nosso quarto. Nós precisamos ter um momento diário de ouvir a voz de Deus, seja com um versículo, seja com um capítulo, seja com 3, com 5, seja com 5 minutos, seja com 10 ou com 1 hora. Parar para ouvir a voz de Deus todos os dias. Praticar o que aprendeu, gente. Tem muita gente que para ouvir, mas na hora de praticar, ele não pratica, né? Então, como que eu posso me tornar ensinável? Aprendendo na sua devocional, na célula, no discipulado, no aconselhamento, num treinamento, né, que a gente participa, igual domingo agora, dia 4, nós vamos ter o update, que é um treinamento para todos os líderes, colíderes e discípulos em treinamento, e você, como aluno, é convidado a estar conosco, domingo agora, às 9 da manhã, para a gente estar ouvindo, aprendendo aquilo que Deus quer falar à igreja, né? Outra coisa, ter alguém a quem prestar conta, né? Então, ser ensinável, gente, é ter alguém que você vai dizer, olha, eu estou orando assim, eu estou tendo o meu momento devocional assim, né? Eu estou tendo algumas dificuldades com meu filho, com a minha nora, com o meu casamento, eu estou tendo alguns conflitos interiores dentro de mim e eu preciso compartilhar isso e aprender a ouvir, aprender a ser ensinável com aquilo que a pessoa vai me instruir, né? Então, lá em Filipenses 2, 3 e 4 diz assim, sabendo que devemos considerar os outros sempre superiores e que preciso aprender sempre com eles, né? Então, como se tornar uma pessoa ensinável? Com a palavra de Deus, aprendendo a praticar aquilo que ouviu e prestar contas com as pessoas que estão sobre nós. Vamos analisar um pouquinho a vida de Pedro?
O texto de João 13, do versículo 6 ao versículo 12, eu acho que você está aí com a Bíblia, você pode ouvir ler essa palavra, né, na íntegra, de uma forma mais completa, mas a vida de Pedro é um ensinamento para nós. Se você puder parar e estudar um pouquinho do comportamento, da forma como Pedro se movia nos discipulados com Jesus, nos momentos que ele estava sem Jesus e nos momentos pós-morte de Jesus, você vai aprender muita coisa com a vida de Pedro. O texto que eu sugeri para vocês, de João 13, 6 a 12, ele relata a reação de Pedro ao ser corrigido por Jesus. Por que Jesus corrigiu Pedro? Qual foi a intenção? O que Jesus queria fazer ao corrigir a vida de Pedro? E qual foi a reação dele diante dessa correção? Então, a tarefa de hoje, que você vai continuar fazendo agora, ao acabar essa aula, né, que não vai passar de 30 minutos, você vai ler esse texto de João 13, do 6 ao 11, e você vai relatar e vai mandar no e-mail da igreja a resposta dessas duas perguntas. Por que Jesus corrigiu Pedro? E qual a reação de Pedro diante da correção? Duas perguntas. Você vai colocar lá, que essa é uma atividade da aula 5, aula ensinável, e você vai colocar lá respostas às questões da página 34 do módulo Casa do Oleiro, perdão. Você vai colocar lá, por que Jesus corrigiu Pedro? E você vai responder dentro daquilo que você entendeu do texto de João 13, do 6 ao 11. E também você vai responder qual foi a reação de Pedro diante dessa correção, né? E para concluir essa aula de hoje, todos nós ensinamos e aprendemos na vida com Deus. Procure manter-se ensinável ao Espírito Santo, perguntando, em relação a qualquer situação, o porquê o Senhor deseja me ensinar isso. Hoje talvez Deus te ensine algo, para amanhã você ensinar para alguém que está ao seu lado. Deus nos escolheu para darmos frutos abundantes. Não permita que nada torne sua vida infrutífera ou irrelevante para o reino de Deus. Portanto, mantenha-se ensinável, submetendo-se a Jesus, pois só Ele sabe o que realmente precisamos aprender. E só Ele sabe a melhor forma de nos ensinar. Lembre-se, o centro da sua aprendizagem é Deus. E seu referencial é Jesus, o mestre que sempre está nos ensinando algo. Deus te abençoe, querido aluno. Em breve nós estaremos postando a nossa aula 6, mas que você continue dentro dessa tarefa que eu te deixei agora, que você pegue o seu caderno, que você pegue o seu computador, o seu smartphone e você possa responder essas duas perguntas. Por que Jesus corrigiu Pedro no livro de João 13? E qual foi a reação de Pedro ao ser corrigido por Jesus? Responda, manda pelo e-mail da igreja. E assim que nós pudermos, nós estaremos enviando a aula 6 para vocês, tá bom? Shalom, Deus te abençoe e fique em paz.